Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas da Justiça do Trabalho que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o trabalho feito nos bastidores dos clubes de futebol. Uma equipe inteira atua diariamente para dar todo o apoio necessário aos jogadores para que eles sempre tenham um bom desempenho em campo. Em Brasília, o presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol responde às dúvidas do jogador e do dirigente de clube no quadro Direitos e Deveres. No quadro Tá Explicado, você vai saber o que diz a legislação sobre a instalação de alojamentos para empregados. E no Meu Trabalho é uma Arte, os traços marcantes de um desenhista industrial focado no design autoral de móveis. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. O futebol é uma paixão nacional e o talento dos atletas brasileiros no campo é reconhecido internacionalmente. Mas para ter tantos bons resultados e se destacar, os jogadores não têm uma rotina fácil e são acompanhados de perto por uma equipe igualmente competente e talentosa. Na reportagem especial de hoje, você vai conferir como é o trabalho dos profissionais que atuam nos bastidores do futebol e que também são responsáveis pelos excelentes resultados obtidos em campo. Veja só! Treino pesado, alimentação regrada, rotina que exige muito do atleta. Quem acha que vida de jogador de futebol é fácil, se engana. É preciso disciplina para encarar tamanho desafio. Ser atleta não envolve só dentro do campo, envolve muitas coisas fora também, como se alimentar bem, descansar, treinar forte no dia a dia. Isso tudo envolve ser atleta para ter um bom rendimento dentro do campo. Por trás de todo atleta existe uma equipe inteira formada por profissionais de diversas áreas. Eles trabalham do lado de fora dos gramados para garantir que os jogadores tenham o melhor desempenho possível, sempre em busca do melhor resultado. Enquanto eles treinam, profissionais de diferentes áreas atuam nos bastidores. Só no Santo André, clube da Grande São Paulo, são 45 pessoas. Time grande. Eles são fundamentais, né? Mesmo não aparecendo muito no dia a dia, mas nos bastidores eles ajudam na alimentação, ajudam a estar na prevenção. Então eles são fundamentais para a gente poder render dentro do campo. A recuperação física dos atletas, por exemplo, é feita de maneira integrada. Um complementa a atividade do outro. A equipe técnica trabalha em parceria com o fisioterapeuta, que passa a bola para o massagista, que só atua sob orientação dos médicos. Não tem uma receita de bolo propriamente dita. A gente tem todos os recursos, sabemos que cada um dos recursos pode dar a nós, e aí a gente começa a prescrever esse protocolo de tratamento. Luiz Carlos, o seu Lica, explica por que a massagem é importante para o desempenho dos atletas. É justamente restabelecer os músculos, oxigenar novamente os músculos, né? Para ele ter uma melhora até pré-jogo, pós-jogo. Né? Isso daí para ele se restabelecer, para sentir uma melhora, né? Para você dar uma tranquilidade para que ele tenha, no outro dia, até uma possibilidade maior de ou para um treino ou para um jogo. Antes de cada jogo, o uniforme dos atletas precisa estar organizado, separado por tamanho e numeração correspondente a cada jogador. Tarefa que cabe ao Joãozinho. Roupeiro há 28 anos, ele tem habilidade de esportista. Mostra pra mim como é que você dobra a camiseta. É só um tapa na manga e já foi, já dobrou. Maravilha. E aí bota no cesto. Aí nós monta direitinho, que é pro dia a dia dos meninos, a gente chega. O que vai no kit? Uma camiseta? Vai a camiseta, o calção e a meia. E a gente enrola e põe aqui bonitinho dentro da cesta. E joga dentro da cesta. E a gente põe na caixinha aqui. E guardou. Guardou, quando o atleta chega, a gente entrega para eles. Cada um vai pro seu lugarzinho, troca.
para ficar prontos para ir para o trabalho do professor, né? E para que fique tudo limpinho, a Lourdes entra em campo. Lava em média 150 quilos de roupa por dia. Os roupeiros chegam com as roupas sujas e nós temos o trabalho de pegar, lavar, centrifugar e torcer e levar limpinha para eles. E quem disse que a fome aqui é só de bola? Arroz, feijão, macarrão. Para alimentar os 90 atletas do time principal e das categorias de base, as cozinheiras do clube trabalham pesado. Quem pediu a margarina, achocolatado? Elas produzem quase 2 toneladas de comida por mês. O que eles mais gostam, claro, como todos jovens, lasanha, um macarrão à bolonhesa, até com um molhinho de calabresa, como eu fiz agora à noite, eles gostam muito. Mas em si são jovens que comem bem, não reclamam, aceitam bem a comida e fica fácil da gente trabalhar. A proximidade com os jogadores faz desses profissionais uma espécie de conselheiros dos atletas e vice-versa. A cada dia, de fato, nós estamos aprendendo com eles, né? Eles passam uma energia muito forte para nós. Às vezes a gente vem para cá, às vezes até mesmo em momentos particulares, a gente interage com eles, um sorriso deles já faz a gente mudar toda a estrutura. Geralmente, converso mais com eles do que com nossa família, né? Porque a gente trabalha o dia a dia, viaja, tem concentração e a gente pega muita amizade, né? Mas é que nem filho, né, cara? A gente trata como filho, porque 20 anos, 21, 22 anos, você tem que orientar, colocar na cabeça deles o que é a carreira deles. A gente, na carreira de futebol, tem o início, mas a gente não sabe quando é o fim. Eu acredito que é uma troca de carinho e amor, né? Cria esse vínculo com eles, sabe? Tipo de tia mesmo, ou de mãe. As regras que regem a atividade esportiva estão na Lei número 9.615, de 1998. A Lei Geral do Desporto, conhecida como Lei Pelé, homenagem a um dos maiores craques do futebol mundial. Desde 2011, a Lei Pelé passou a considerar que sempre que houver vínculo empregatício, aplica-se aos integrantes da comissão técnica e da área da saúde as mesmas regras válidas para os atletas. Ou seja, valem as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social, mas com algumas exceções. A própria Lei Pelé, ela deixa muito claro, né, em um dos seus dispositivos, de que a CLT ela é aplicável apenas de forma subsidiariamente e quando compatível com a natureza da atividade. Mesmo que em uma lacuna legal, na legislação esportiva, se eu tenho uma norma que poderia integrar essa lacuna na CLT e essa norma se incompatibiliza com a natureza e a especificidade esportiva, ela não poderia, em tese, ser aplicada. Então nós temos um arcabouço muito interessante no sentido de aplicação específica da Lei Pelé e apenas quando compatível e apenas quando existir uma lacuna da CLT. Entre outros pontos, a Lei Pelé diz que a concentração, por exemplo, não pode ser superior a 3 dias consecutivos por semana, devendo o profissional ficar à disposição do empregador em dias de jogos fora do local da sede do clube. O período de concentração poderá ser ampliado sem a necessidade de pagamento adicional quando o atleta estiver à disposição do clube. O pagamento de horas extras originadas por motivo de concentração, viagens, pré-temporada e participação do atleta em uma partida deve estar previsto no contrato do trabalhador. O repouso semanal remunerado deve ser sempre de 24 horas, preferencialmente no dia seguinte à partida. O período de férias de 30 dias deve coincidir com o recesso das atividades do clube e a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Mas e no caso dos profissionais que atuam nos bastidores e que não estão amparados pela Lei Pelé? Na maioria dos casos, excepcionando questão de atleta, comissão técnica e pessoal relacionado à equipe de saúde, porque aí a lei é expressa, esses já estão recepcionados. Na maioria dos casos, o staff, os profissionais que estão envolvidos com o desporto, a maioria das decisões tem aplicado a CLT, que é a legislação comum, por se tratar de profissionais que não estão ali abrangidos pela Lei Geral do Desporto. Mas existem situações em que a Lei Pelé também está sendo usada para garantir o direito desses trabalhadores. Através de uma interpretação
né, da própria lei, então você tem uma construção jurisprudencial no sentido de que esses profissionais também estariam abrangidos. Ou seja, se você abrange, se estão abrangidos pela Lei Geral do Desporto, comissão técnica, pessoal da área de saúde, com muito mais razão, né, o staff relacionado a roupeiro, a cozinheiro, com mais razão, eles também estariam submetidos à Lei Geral do Desporto. A gente sabe que o sucesso dentro de campo depende de vários fatores. Dentre os vários fatores, as relações jurídicas obrigacionais existentes nos bastidores, no sentido de se observar cada um dos direitos e obrigações de todos aqueles que, direto ou indiretamente, fazem parte de um contexto maior, que é o espetáculo esportivo, que é a competição no esporte. Independentemente do cargo ou da profissão, o importante é fazer como a Lourdes. A senhora gosta? O que faz? Amo, por isso que eu tô aqui 10 anos. Chegou a hora de fazer um giro pelo Brasil para conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT da 13ª Região, na Paraíba, negou o recurso da empresa AEC Centro de Contatos contra a decisão que obrigou a empregadora a integrar o período de treinamento de uma funcionária ao contrato de trabalho. A empresa alegou que o tempo de treinamento da empregada se tratava apenas de uma etapa do processo de seleção, sem garantia de contratação. Mas para o TRT, o período apontado como treinamento integra o contrato de trabalho por afigurar tempo à disposição da empresa, no qual havia efetiva prestação de serviços e inclusive sujeição à jornada estabelecida. O TRT de Mato Grosso manteve a sentença da primeira vara do trabalho de Cuiabá e condenou um empregador a indenizar a ex-empregada doméstica que cuidava dos pais idosos do patrão a título de danos morais. O tribunal, no entanto, reduziu a condenação de 10 para 4 mil reais. Além de acusar a empregada de furto, o empregador a manteve presa em uma despensa por cerca de 1 hora até a chegada da polícia. O policial que atendeu à ocorrência verificou que a empregada possuía apenas 5 reais. Para o TRT, o empregador extrapolou o limite do razoável, o que provocou um abalo psíquico e emocional na empregada doméstica. O TRT de Pernambuco reconheceu a terceirização ilícita e o vínculo de emprego de um ex-funcionário do call center Contax, diretamente com a tomadora dos serviços, o Banco Itaú Unibanco. Com isso, o empregado vai receber verbas trabalhistas, como diferença salarial, participação nos lucros e resultados, dentre outros títulos garantidos em normas coletivas dos bancários. Segundo o TRT, a jurisprudência majoritária, tanto dos tribunais regionais do trabalho como do Tribunal Superior do Trabalho, vem reconhecendo como atividade fim em bancos aquela relativa a cobranças, atendimento a clientes, oferta de cartões de crédito, empréstimos, investimentos e outros serviços, mesmo que por telefone. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, o presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol responde às dúvidas do jogador e do dirigente de clube. E ainda hoje não está explicado o que a legislação determina quanto à instalação de alojamentos para os empregados. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas de destaque da Justiça do Trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Valmir Oliveira da Costa, foi o convidado do TRT da 8ª Região para ministrar a palestra Reforma Trabalhista, Direito Intertemporal Processual e a Jurisprudência do TST. O ministro abordou as questões relativas às mudanças ocorridas na criação e gerenciamento de súmulas do TST desde a reforma trabalhista. O evento contou com a presença de desembargadores, advogados e estudantes de direito. O TRT da 11ª Região, que abrange os estados de Amazonas e Roraima, disponibilizou no site da instituição o software público em Libras, que permite aos usuários com deficiência auditiva a tradução de conteúdos digitais como texto, áudio e vídeo para a língua brasileira de sinais. O conjunto de aplicativos pode ser baixado livremente para computadores, tablets, smartphones e outros dispositivos digitais.
Ao fazer o download da ferramenta, o programa é instalado automaticamente como uma extensão dos navegadores Chrome, Firefox e Safari. Após a instalação, o usuário deve selecionar o texto a ser traduzido, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Traduzir para Libras. A ferramenta irá funcionar para qualquer site acessado. No site do Regional, o ícone de acessibilidade encontra-se na parte superior direita. O G-Trim 24, grupo de trabalho interinstitucional formado pelo TRT do Mato Grosso do Sul, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e outras instituições especializadas em saúde do trabalhador, realizou visita técnica em serrarias de Ribas do Rio Pardo, segundo o município sul-matogrossense em número de acidentes de trabalho fatais no ano passado. As visitas foram feitas para verificar o fluxo de atendimento de trabalhadores nas unidades de saúde e avaliar os processos produtivos naquelas indústrias, que representam uma importante atividade econômica na cidade. Os direitos e deveres de patrões e empregados interessam a todos. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, o presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol responde às dúvidas do jogador e do dirigente de clube. Veja só. Quais são os equipamentos de proteção obrigatórios que o clube precisa me fornecer? Para que o atleta exerça a sua profissão, é obrigatório que o clube forneça chuteira, meião, caneleira, calção e camisa. A quem cabe os pagamentos das verbas trabalhistas quando o jogador é cedido para a seleção brasileira ou para outro clube? A Lei 9.615, de 1998, chamada de Lei Pelé, determina que quando os atletas estiverem à disposição do selecionado nacional, a Confederação Brasileira de Futebol tem a obrigação sobre todas as verbas de natureza salarial que estão feitos, os contratos que estão feitos com os clubes. Quando um clube cede o atleta por empréstimo para uma outra agremiação, isso depende muito da forma como foi feita essa negociação ou contrato. Algumas vezes, todas as obrigações ficam para o clube cessionário. Outras vezes, essas obrigações são divididas entre aquele que empresta e o que toma o serviço do atleta. Devo receber algum valor sobre o direito de arena, mesmo não tendo atuado na partida? O direito de imagem é uma verba comercial. O direito de arena é que é em função da partida. O atleta que não participar do jogo, da partida, ele não faz jus ao direito de arena. O atleta que se machucou durante o jogo, isso pode ser considerado como um acidente de trabalho? Pode e deve ser considerado como acidente de trabalho. Evidentemente que em períodos de afastamento inferiores a 15 dias, o clube permanece com o atleta em suas dependências. Quando o afastamento passa de 16 dias em diante, o clube tem a obrigação de fornecer comunicação de acidente de trabalho para que o atleta vá à Previdência Social e lá fique durante todo o período até que se restabeleça a sua saúde e ele seja devolvido, se for o caso, para o clube empregador. No próximo bloco, o quadro Tá Explicado vai falar sobre a instalação de alojamentos para os empregados. E ainda, no Meu Trabalho é uma Arte, os traços marcantes de um desenhista industrial focado no design autoral de móveis. Nós voltamos daqui a pouco. O alojamento é o lugar de descanso dos empregados, mas o que diz a legislação sobre o fornecimento desses espaços pelas empresas? É o que você vai saber no quadro Tá Explicado de hoje. Construir ou reformar um edifício não é uma tarefa fácil e demanda um certo tempo até o projeto sair do papel. A obra pode se prolongar por dias, meses ou até anos. Para facilitar o serviço, determinadas empresas, principalmente empreendimentos afastados dos centros urbanos, optam por fornecer o alojamento aos trabalhadores. E não é só na construção civil.
Em outros ramos, o abrigo pode ser no meio do mar, como em uma plataforma de petróleo, ou perto da mata, no caso de usinas hidrelétricas. Longe de casa e perto do emprego, algumas regras precisam ser seguidas. A norma regulamentadora número 24 do Ministério do Trabalho prevê que o alojamento é o local destinado ao repouso dos operários. A capacidade máxima de cada dormitório é de 100 colaboradores. Já sobre as especificações técnicas e disposição dos ambientes, a norma estipula que os alojamentos devem ter um pavimento, podendo ter no máximo 2 pisos, quando a área disponível para construção for insuficiente. As paredes podem ser construídas em alvenaria de tijolo comum, concreto ou madeira. O local deve ter área de circulação interna nos dormitórios com largura mínima de 1 metro. As camas disponibilizadas devem ser de estrutura metálica ou madeira, desde que proporcionem perfeita rigidez. E para a prevenção de acidentes, a instalação de eletrodomésticos e o uso de fogões ou similares é proibida nos dormitórios do alojamento. Traços marcantes que se transformam em belas peças e que garantem a decoração moderna e clean de diversos ambientes. Eu estou falando dos móveis criados pelo desenhista industrial Acioli Félix. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Meu nome é Acioli Félix, eu sou desenhista industrial, formado na UNB. Formei em 2007 em design gráfico e design de produto e de lá para cá eu tenho desenvolvido um trabalho em várias áreas, tanto do mobiliário quanto do design de produto. Em 2012 eu comecei a fazer mobiliário, era uma área que eu gostava bastante, sempre gostei de desenhar, tinha uma pequena oficina em casa, montava os móveis para mim mesmo e comecei a fazer isso como profissão, né? Logo no primeiro ano que eu comecei a fazer, já recebi algumas propostas para expor fora do Brasil. Tive a oportunidade de expor os móveis em Paris, em Milão, em várias cidades do Brasil também. Participei de algumas feiras, ganhei alguns prêmios. E desse período até agora eu tenho trabalhado bastante na área de design de mobiliário. O processo criativo ele começa sempre no desenho, né? A gente está sendo influenciado o tempo todo por tudo que você enxerga, tudo que você vê durante o dia, você acaba sendo influenciado. Então, o fato de a gente estar em Brasília, a arquitetura de Brasília, as viagens que a gente faz, eu gosto muito de viajar e essas viagens acabam também te mostrando outras culturas, outras formas de ver os objetos. Tudo isso é transformado em desenho e do desenho eu passo por um processo de criação no computador, no 3D, e isso vai para uma fábrica. Então o processo todo é industrializado, eu tenho parceiros, tenho fornecedores, tanto da parte metal, marcenaria, serralheria, tem alguns trabalhos com vidro, acrílico e eu junto todos esses profissionais para realizar um móvel. Vou destacar o Banco Alvorada, é uma das principais peças hoje mais reconhecidas. O Banco Alvorada ele surgiu logo no início, quando eu estava ainda buscando uma identidade nos produtos e me foi feita uma proposta, até pelo Sebrae, que estava me ajudando bastante no início a formar a empresa, a entender. Eles me propuseram que fizesse um móvel inspirado em Brasília, né? E eu sentei, realmente fiz vários desenhos e dessa proposta, desse pedido deles, surgiu uma linha inteira de móveis, né? Inspirados tanto nas obras do Oscar Niemeyer, Atos Bucão, tem a cadeira Atos, tem o próprio Banco Alvorada e ele acabou se tornando um ícone, né? Assim, do meu trabalho, as pessoas reconhecem bastante. E é um móvel de metal e madeira maciça. Eu uso o metal cortado com um processo a laser misturado com uma marcenaria bem tradicional. O design autoral, ele é uma peça feita de uma forma mais artesanal, um processo mais demorado, então acaba sendo realmente uma peça um pouco mais cara. Eu considero que o trabalho é uma arte, ele é o fruto de uma inspiração e traduzido em uma peça
que além de um mobiliário, hoje as pessoas consideram uma obra de arte. E a jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.